Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam todos bem. Amorzinhos, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje estaremos trabalhando a aula de História. A professora Flávia fica muito feliz em ministrar esta aula para vocês. Vamos juntos comigo aprender um pouco mais sobre a Sociedade do Engenho. Mas antes, vamos lembrar que antes de se iniciar a Sociedade do Engenho, aqui no Brasil, teve a exploração do pau-brasil. Vocês se lembram que os portugueses chegaram aqui em 1500 e somente em 1530 é que se iniciou a Sociedade do Engenho, ou seja, durante 30 anos houve em nossas terras a exploração do pau-brasil. Durante esses 30 anos, os portugueses só vinham aqui para buscar, ou seja, para pegar o pau-brasil, que servia de troca entre os índios e os portugueses. Enquanto os índios entregavam o pau-brasil para eles, eles davam algumas especiarias, algumas coisas em troca da nossa riqueza. Mas em 1530, as coisas começaram a mudar. Começaram-se a ter uma nova visão para as terras descobertas, ou seja, para o nosso Brasil. Começaram então a ter uma visão econômica. Começou-se então em 1530 a cultivar cana-de-açúcar aqui no Brasil. Professora, para que eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil? Lembra que eu falei sobre o tema? O nosso tema é a Sociedade do Engenho. Em 1530 começaram-se a criar, ou seja, a fazer os engenhos aqui no Brasil. O engenho no Brasil, ele constituía-se em trabalhar a cana-de-açúcar para fazer o açúcar. Eles plantavam, eles moíam, tinha todo um processo para transformar a cana em açúcar, que naquela época o açúcar era um produto muito apreciado na Europa. Amorzinhos, nós temos aqui na tela agora a constituição dos engenhos, as partes em que os engenhos eram divididos. Nós estaremos vendo um pouquinho mais sobre eles logo à frente, então vocês não precisam se preocupar em fazer a leitura no momento. Aqui só a professora colocou para mostrar como era dividido cada parte do engenho, combinado? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Primeiramente, quem trabalhava nos engenhos, bem no início, lá em 1530 ou 1533, ainda eram os índios. Eles eram a mão de obra dos engenhos. Eles que faziam o cultivo da cana-de-açúcar, eles que trabalhavam na moenda também. Mas, alguns anos após, começou-se o tráfico de africanos para o Brasil. Começaram a traficar os africanos para explorar a sua mão de obra aqui no Brasil. Então, junto com os índios, os africanos passaram a estar trabalhando aqui, dividindo a mesma função que os índios. Amorzinhos, vamos lá então. A professora deu uma breve explicação sobre a Sociedade do Engenho. Agora, eu convido vocês para assistir uma animação sobre a atividade econômica que os portugueses começaram aqui, logo após o ano de 1530, ou seja, sobre a Sociedade do Engenho. Peço que vocês assistam essa animação com bastante atenção. Se tiverem dúvidas após, pode perguntar para a professora. Terminando a animação, a professora estará voltando com vocês. Até daqui a pouquinho. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso,
O cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham prestado atenção na ilustração e que tenham entendido como era o engenho ou como era a sociedade do engenho, quem fazia parte desta sociedade, combinado? Agora estaremos iniciando as nossas atividades e qualquer dúvida, a professora estará aqui online para estar auxiliando vocês. Se tiverem dúvidas,
podem estar chamando a professora e perguntando, combinado? Um super beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, meus amores, e até mais.